Olá, pessoal. Nosso segundo podcast, nosso segundo episódio do podcast Pode Falar com a Elin Naim. Vou estar batendo um papo com o Luiz Carlos. Ninguém sabe quem é Luiz Carlos. Vocês vão ver que não existe Luiz Carlos. Ex-atleta profissional e hoje professor. Inclusive, tenho o prazer de ter ele como professor dos meus filhos. Estão metidos a jogadores, ele que fica dando corda. Luiz Carlos, mais conhecido como Branco. A gente vai poder bater um papo, conversar sobre um pouco sobre a vida dele. Luiz Carlos é o caramba, eu vou te chamar de Luiz Carlos, nem aqui, nem em lugar nenhum. Irmão, obrigado por ter aceito o convite. Meu amigo pessoal de longa data, e hoje tenho o prazer toda terça e quinta, tô lá com o nosso professor Branco. Irmão, obrigado. Elin, eu agradeço profundamente por esse convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando aqui, né, desse programa com essa figura ilustríssima da nossa cidade, no qual eu tenho o prazer, como ele disse, de treinar os seus filhos. E outros filhos, né? E ele sabe disso, que eu estou apostando em um aí que nem ele apostava. Gente, a gente vai bater um papo. Uma das coisas até que eu queria falar, Branco, isso é uma opinião minha pessoal, tá? Que eu vou te falar aqui agora. O campista, ele dá muito pouco valor a grandes pessoas, a grandes atletas, a grandes artistas que sempre divulgaram o nome de Campos. E muitas pessoas não sabem, e é um pouco do que a gente vai falar e um pouco que a gente queria, saber como que você começou sua carreira como atleta, quais os times que você jogou, não só em Campos, mas fora de Campos. E eu sei que sempre, quando fora de campo, sempre falou da nossa cidade. Então, eu queria que você pudesse, antes da gente entrar do professor Branco, a gente queria falar um pouquinho do ex-atleta, onde o Branco jogou, onde o Branco iniciou, quais foram os times que o Branco jogou. E daqui a pouco eu vou te apertar outras coisas mais. Mas vamos começar por onde começou esse dom, onde você descobriu que poderia ser um atleta profissional que você foi. Quais os times? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Então, Elinho, é uma história até curiosa, assim, interessante, que a minha vida toda na infância sempre foi bola, futebol. Eu até brincava que na nossa época, hoje tem jogos eletrônicos, né? Antigamente era baleba, pipa e bola. Cara, eu era ruim de tudo. A única coisa que eu levava jeito era futebol. Só que naquela época era a época de tudo. Uma época era pipa, uma época era baleba, né? Bola de gude. Outra época era caça e eu era ruim de tudo. Eu comprava a baleba, com 5 minutos depois eu voltava, eu tinha que mentir para meus pais, falar que eu esqueci na casa do colega, mas já tinha perdido tudo. E tão ruim que eu era. É. E aí, às vezes, eu chegava para um amigo, vamos jogar futebol, e o cara ficava olhando para cima e pá, soltando pipa. Batia na casa de um, até que eu pegava e ficava chutando bola na parede, dominava, chutava a bola, dava uma de goleiro, eu brincava sozinho, eu falava sozinho, eu gritava nome enfim, nome de Zico, de Roberto Dinamite, aqueles ídolos da época. Então, assim, cara, eu vivenciava mesmo profundamente futebol. E então, cara, tinha sonho de iniciar nos clubes daqui de Campos. Hoje, se você perguntar, pai nenhum pensa em iniciar, não sei por culpa de quem, pelo Americano, pelo Goitacás, pelo Campos. Embora depois, talvez, acredito que essa pergunta venha da sua parte, o que está acontecendo com o futebol campista. Mas antigamente era um luxo para a gente estar representando Esses clubes, com o certeza. futebol campista. E daí, um primo meu, ele conheceu o pai já com 13 anos de idade. Até então ele era criado só pela mãe. O pai dele, bem sucedido aí na cidade, arrumou um contato e levou ele para o americano. Sendo que lá no americano ele iniciou, antigamente a gente falava dentinho de leite, né? Sub-13 seria hoje. E aí, uma, eu não posso deixar de mencionar essa pessoa que foi fundamental na minha vida, chamado Amaro Gonçalves Viana. Essa pessoa tinha uma deficiênciazinha mental. E era aquele que ficava pegando bola, ajudando lá no americano, e ele passava e eu desesperado querendo iniciar no clube. E aí eu falei, Amaro,
Você não consegue para mim lá no americano. Ele até que ele chegou e falou, Branco, amanhã, 1h30 da tarde, fica me esperando na cabeça da ponte. Eu morava no Jardim Carioca. E daí ele passou junto com os meninos, eu não levei fé, e as pessoas falando, cara, você vai acreditar nele? Você sabe que ele tem uma deficiênciazinha. Até que dali fui, fiz o Tinha teste, 13 anos, né? 13 anos de idade. E ali, através do Amadeu Crespo, que todo atleta aí que vingou passou pela mão do Amadeu Crespo, lá no americano na época tinha o Evaristo. E aí eu iniciei em 1983 no americano. Então você começou em 83 pelo americano, aí jogou quantos anos pelo americano? Você se profissionalizou no americano? Profissionalizei, eu tive a felicidade de. Antigamente não era assim tão precoce você chegar na equipe de cima, né? Mas, graças a Deus, eu consegui, com 18 anos, já estar militando na equipe de cima, na equipe profissional. E aos 21 anos de idade, eu fui vendido para Portugal, Loletano de Portugal. E aí trabalhei. Você jogava qual era a posição? Você saiu do americano e foi jogar em Portugal na mesma posição? Então, cara, a gente vai se descobrindo, né? E na categoria de base do americano eu sempre fui atacante, aquele centroavante de referência, de área. E até que chegando ao sub-20, que antigamente era juniores, um treinador me puxou para jogar no meio. E aí, porque a equipe era muito boa e ele falava assim, ó, eu não posso deixar os bons jogadores de fora. Então a gente vai. Você tem que se adaptar. Você tem qualidade para jogar ali no meio. E eu fui. Até o saudoso, o finado René Nogueira, né? Foi fundamental também para mim nessa situação. E aí eu engrenei No meio. no meio. Fui para Portugal nessa posição, mas eu sempre fui um atleta, um jogador que tinha facilidade de pisar na área, achar espaço na área, e eu sempre brincava que eu tinha muita conexão com a rede. Gostava disso. E aí, por eu ter essa facilidade, joguei o tempo todo em Portugal, sempre sendo artilheiro nas equipes que eu passei 4 anos em Portugal. Quais foram as equipes, só para as pessoas saberem? Loletano de Portugal, passei 3 anos, e depois fui para o Amora. O Amora eu conheço. É mais conhecido do que o eu sei o Loretano. porquê que você conhece o Amora e o Brasil todo está conhecendo o Amora. O Amora foi o primeiro time que o Jorge Jesus assumiu como treinador. Ah, mas eu não sabia dessa, não. uma Eu sabia por outra coisa. Pois é, então é uma história até curiosa, porque o Jorge Jesus, ele foi convidado pelo Mário Rui, que chegou a ser meu presidente na época, e quando o Jorge Jesus engrenou, iniciou, foi um ano antes de eu ir para essa equipe. Joguei até contra a equipe dele, modesta parte, 1-0 para nós, gol meu, tá? Aê! Que Eu jogo é fiz esse? gol no Fala time esse de jogo. Jorge Jesus. É isso aí. É bom que a gente procura no. Amora 0, tá, Jorge Jesus? Aí, ó, aí. Segura, chupa essa manga. Então, pronto. E aí foi, cara. Aí eu joguei 4 anos Em lá Portugal. em Portugal. Depois eu fui pro Casma do Kuwait. Esse é o motivo maior da minha escolinha ter as cores laranja, porque no Casma foi onde eu brilhei, ganhei tudo, a ponto dos kuwaitianos me perguntar se eu nunca joguei na seleção e querer me comparar com o Ronaldo. Se fosse hoje, até poderia ser, né? Eu acho que eu tô tão gordo quanto ele. Isso não. Quantos anos no Kuwait e o que fez você ter esse carinho? Você já disse que ganhou bastante títulos lá, mas quantos anos você morou lá? Ou seja, quantos anos você jogou lá e o que representa isso para você? Porque você fala com muito carinho. Já é a segunda vez, uma vez particularmente, eu já te perguntei isso lá no campo e hoje você acabou falando isso de novo. Elinho, Quantos anos lá? mudou minha vida completamente, não só pelo momento que eu vivia. Eu estava no Amora, por exemplo, o Amora, a gente estava quase 6 meses de salário atrasado. Quase 6 meses de salário atrasado. E E aí, o povo fala do Brasil, hein? pois Portugal, hein, gente? era Portugal, hein? uma dificuldade sem fim.
E aí, cara, surgiu essa oportunidade e lá eu nunca tive esse tipo de problema. E lá, cada conquista que você tinha tinha uma recompensa financeira legal, boa. Era a primeira divisão do futebol do Kuwait. Qual era o nome do time? Cosmo. Al-Casma, Al-Kasman. isso, Al-Casma, né? E lá o futebol tem força igual tem no Brasil? As pessoas gostam do futebol ou existe um outro esporte que é mais querido que o futebol no Kuwait? Não, não, não. É o futebol. Futebol, eu acho que é, a maioria dos países, né? Acho que é universal aí, acho que você encontra 10% dos outros esportes no mundo todo aí, em alguns países que é predominante, que é o número um, mas O resto é futebol. o resto tudo é futebol. E eles tinham um carinho muito grande pelo brasileiro. Luiz Felipe Scolari, né, o Filipão, é um nome consagradíssimo lá. E assim, de atleta profissional, atleta jogador de futebol mesmo, talvez eu seja um dos primeiros. Hoje tem mais gente lá, mas foi um dos primeiros. Aí você ficou quantos anos lá? Eu fiquei no total de cinco anos lá. É muito tempo. Mas assim, No mesmo time. não, não. Teve uma história que eu enjoei. E simplesmente enjoei, conquistei tudo que tinha que conquistar e achei que eu tinha que sair para outro país. E aí eu fui para a Malásia. Cheguei na Malásia, nosso time não alcançou o objetivo. Eu voltei e recebi uma proposta, só que a gente Do tinha próprio Kuwait. Tinha um outro time do Kuwait. uma equipe menor. Só que essa equipe menor, nossa equipe ganhava tudo. A gente tinha 7 jogadores titulares da seleção no Casma. E quando eu voltei, eu fui para o Al Yarmouk. Difícil os nomes, hein? Sim, Al Yarmouk. O Al Que era um time menor no Kuwait do que o que você ganhou. conseguiu a melhor classificação da história. Nós chegamos em terceiro lugar. Quando eu cheguei no aeroporto, as pessoas eram muito conhecidas no país. Ô, Branco, prazer, você está voltando aqui e tal, para o Casma. O Casma vai ficar mais forte, agora ganha tudo. Aí eu falei, Aí, não, estou não. voltando o Yarmouk. Como assim? É como se você tivesse saído do Flamengo, E pro Vasco. não, voltasse para o americano. Ah, entendi. Era uma equipe de porte Pequeno. bem pequeno. E aí, só que eu Era a primeira sempre divisão? gostei de desafio, sim, sempre gostei de desafio. O Casma, que era o bicho-papão, terminou em nono lugar e a gente acabou em terceiro lugar. Eu tive, nesse ano, um ano muito difícil, porque eu me machuquei no início. E árabe, você vale o quanto pesa, né, cara? Você está muito bem. Tanto é que o Romário teve problema no mundo árabe. O Marcelinho Carioca teve problema no mundo árabe. A ponto de, assim, eles não querem saber da história. Eu temo muito até o Cristiano Ronaldo estar lá hoje. E se ele não conseguir a performance que todo mundo espera dele, Eles são imediatos. esse é aquilo que eu te falei, vale quanto pesa. Se você não produzir, já era. E agora está muito melhor, porque na minha época era o seguinte: você era profissional, você era pago, você era o estrangeiro e a cobrança era grande. Então, assim, quando eu cheguei nessa equipe, no primeiro jogo eu perdi. Sabe aquele gol que você perde? Que não é podia o perder. inacreditável futebol clube? E aí, quando acabou o jogo, Perdeu nesse dia? não, nós ganhamos, mas aí Mas perdeu o gol. eu perdi o gol e o manager do time lá me chamou, botou na sala dele e me tratou como se fosse o cocô do cavalo do bandido. E eu falei para ele, cara, é início, eu te avisei, eu estou fora de forma e eu vou chegar até lá. Eu confio em mim. Ah, mas a gente paga, você tem que chegar, blá, blá, blá. Enfim. E comecei a trabalhar para recuperar minha forma física. Me lesionei. Ele começou a me acusar de que eu vim do Brasil e que eu queria. Me lesionar de propósito. Cara, foi a maior confusão que eu já tive na vida, o maior sufoco E eu foi o que você passei passou. Não, cara, para você ter uma ideia, não foi só mar de rosa. Não, lógico. Tá? Mas a gente imagina. Cara, é muito difícil. Eu tenho um carinho muito grande. E
pelo Kuwait. E principalmente por esse problema. Foi uma resiliência, talvez uma das maiores resiliências que eu tive na minha vida. Como ser humano mesmo, né? Sim, porque o que acontece? Saiu uma matéria e eu fui jogar contra o Casma. Eu machucado, uma lesão que o médico falou, é uma lesão de 1 mês. E aí eu falei, cara, eu queria muito jogar. Falei, só que se eu entrar em campo, eu tenho certeza que eu não vou aguentar jogar os 90 e pode piorar, mas eu quero jogar porque os caras do Casa me respeitam, têm medo de mim. Vamos pro jogo, e era a Copa do Rei. Copa do Rei vale milhões, né? Cada jogador ganha, sei lá, um dinheiro Um bom. bom, bom dinheiro. E pro clube, então, nem se fala. E aí a gente terminou o primeiro tempo 0-0. E eu fazendo a partida fantástica. Só que quando eu sentei no vestiário, esfriou aquela dor infernal, parecia que tinha uma agulha enfiando no meu músculo. Eu peguei e falei, ó, não aguento, já dei, bota um que... Voltaram para o segundo tempo, tomaram 3-0. No outro dia, Descascaram você. não, simplesmente foram para o jornal, essa mesma pessoa, e colocou: o Branco está banido do futebol. É o jornal que rodava o gol todo. Fiquei 4 meses numa briga, eles não tratavam tudo por conta própria, sem receber, cancelaram tudo meu. Só que lá, o interessante é que você assina um contrato com o clube envia o contrato para a federação repassa para o Ministério dos Esportes. O clube não sabe quando você recebe nem nada. Só que eles mandaram uma carta para lá, Rescindindo o seu contrato, alguma coisa assim. cancelando, né? Bloqueando. A palavra certa é essa. Fiquei 4 meses. E aí me deram uma ideia, um advogado lá falou: vai no Ministério dos Esportes e tenta pegar direto lá. 4 meses nessa luta. E conseguiu se recuperar da lesão? Consegui me recuperar, consegui falar. Todo dia eu ia Do Ministério. no Ministério dos Esportes, mas eu tinha muito respeito. Só que eu era calado e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Só essas notícias, Branco da Banita. Tentei várias vezes, falei: olha, tenho 4 meses para receber, vamos fazer um acordo? Não. Daí, uma senhora que servia café me via lá todo dia: moço, vem cá, chega ali na porta, o ministro está aí, bate na porta, grita que ele vai te ouvir, mas não fala com o senhor, senão eu sou mandado embora. Falei: obrigado, tio. Quando abriram a porta, ei, dei aquele berro. Preciso falar. É quem? E a língua? Você falava a língua? Não, em inglês. Era Inglês. E aí eu dei o grito, o ministro ouviu, falou: o que está acontecendo? E o advogado que teria que me defender e estava defendendo, por quê? Esse clube, o presidente do clube, o vice-presidente do clube, os diretores faziam parte da federação. Então, tipo assim, Treta. tudo estava contra mim. Só que o ministro ouviu. Falei: eu preciso falar com o senhor, ministro, deixa ele entrar aí. Falei: me chamo Luiz Carlos, tá aí, ó. Primeira vez que me chamo Luiz Carlos, e a situação é o seguinte: joguei no Casma, ganhei tudo. Você pode ligar pro treinador da seleção, que era meu treinador e tal. Você, Luiz Carlos, quando eu falei: Branco, você é o Branco, prazer. Não, o que está acontecendo, Branco? Falei: olha, cara, estou na experiência assim, 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 assado. Ele foi, olhou e falou assim: olha, falei, eu tenho uma imagem, um carinho por esse país, e eu não quero levar essa ideia, mas eu estou sofrendo muito e muito decepcionado. Ele pegou e falou assim: quanto que é seu salário? Você tem contrato até quando? Ele pegou, tirou o cheque e fez assim: ó, vá ser feliz aonde você quiser, volta tranquilo e continua levando o nome do Kuwait. Pô, bacana aí. Como Que você maneiro. fez. Isso foi em que ano? Você lembra o ano? Consegue lembrar o ano? Sim, 2004. Eu peguei o contrato, minto, 98. Eu peguei o contrato, o cheque, falei assim para ele: seu ministro, eu só preciso. E era época de carnaval, eu doido para bater aqui, igual Neymar, né? Eu peguei e falei: seu ministro, eu vou ao Brasil porque eu preciso, eu cansei muito. Eu tô noite sem dormir, sofri bastante, eu preciso ver minha família. Mas eu não quero sair desse país, eu vou limpar o meu nome.
Cheguei lá, a equipe estava na penúltima posição, vim para o Brasil, passei 12 dias, voltei para lá, cheguei de manhã e me botaram para jogar à noite. Os caras são malucos. E aí perdemos um jogo, o cara, pô, você voltou e nada. Falei, aguenta, eu vou treinar. Depois pegamos todos os clássicos, ganhamos, e eu fazia gol. Foi o que ficou em terceiro. Exatamente. E aí a equipe acabou em terceiro lugar. E o engraçado é que meu nome é Luiz Carlos Cardoso de Souza. O presidente, eu não te contei, né? O presidente ainda, um baixinho, chegou lá. Lá tem uma, como é que se diz? Uma tradição, né? Que fala que você não pode cruzar a perna e mostrar a sola do pé para eles. Se ele ficar assim, aquilo é humilhação. É como se, isso é o costume deles, né? Você cruzar as pernas, se eu mostrar a sola do meu pé para você, é como se eu estivesse falando assim, ei, eu piso você a qualquer hora, tu mora embaixo da sola do meu pé. E aí, numa dessas reuniões, o presidente do time chegou e falou um palavrão, né? Assim, me chamou de prostituta. É o que é? Falou na língua árabe. Garba. É o que esse garba, essa prostituta tá com o pé pra cima? Eu falei, é a sua mãe. Falei, é a sua mãe. Prostituta é a sua mãe. Eu xinguei ele em árabe também, e assim foi. E tentei de várias formas. Só que quando eu ganhei, ele quis tentar reverter a situação. Falou, amanhã você vai treinar. Eu falei, não, eu treino o dia que eu quiser, porque está aqui na minha mão, o cheque todo, eu só não vou embora, agora é do jeito que eu quero. E aí ele discutiu comigo e tal, e, enfim, acabamos... Sai do Kuwait e volta pro Brasil? Sim, não, eu só pedi a ele um tempo de 15 dias, 12 dias, para eu vir no Brasil, só para recarregar a bateria. Eu tô falando quando você acaba o torneio por esse time menor lá do Kuwait, vocês ficam em terceiro lugar, aí você encerra a carreira no Kuwait ou você volta pro Brasil e encerra a carreira no Brasil? Eu terminei a carreira em 2004 e foi por esse time mesmo. Do Kuwait? É, aí sim. E você tinha quantos anos na época? 34 anos. Novo. Relativamente novo. Hoje... É mais novo para a atualidade, né? Ellen, hoje o que acontece no futebol? Hoje tem bastante suplementos, a pessoa é preparada, tem fisiologista, tem várias situações aí que contribuem para o cara jogar mais tempo. Você viu o Nenê aí hoje no Vasco da Gama aí, hoje eu li que o Vasco deve renovar com ele. Ele tá com 41 anos, vai jogar até os 50. Entendeu? Mas antigamente era assim, passava dos 30, difícil. O que viesse era lucro, né? Quando começou mudando de pau para cavaco? Ah, não, antes de eu começar isso, deixa eu te perguntar. Conta pra gente alguma história engraçada. Por exemplo, lá no Kuwait deve ter muita história engraçada sua. Alguma história de bastidor, de vestiário que você, tipo assim, fala, cara, uma mancada que você deu, alguma coisa que você deu mole. Eu queria até finalizar aqui com essa briga toda com o presidente, pra você ter uma ideia, que depois que terminou a época lá, o presidente tentou me agradar. Ele foi um filho da mãe comigo o tempo todo, mas tentou me agradar. E aí ele achou que eu era assim, eu tava lá fora, mas chegava na reta final doido para meter o pé aqui pro Brasil, né? Imagina você num país que não tem bebida alcoólica, eu estava até conversando com um amigo e estava falando com ele. A Heineken, desde aquela época lá, a gente já conhecia. Um fardo de Heineken de 24 custava $300. Faz a conta, $300, quanto é que dá hoje? Aí... Um fardo de Heineken, R$1.200. Eu doido para... R$1.300, R$1.400, R$1.500. Mas chega na hora, você paga? Rapaz, você faz um ratatá daqui... E outro dali, até lembrei assim da bebida, eu vou te contar ali na frente ali, depois que aconteceu com o pedreiro que tomou nosso uísque, gastamos $150. Mas enfim, o presidente vai... Para te agradar. Para me agradar, manda fazer uma placa. Meu nome. Não, parei, você vai viajar quando? Eu falei, amanhã. Ele, pelo amor de Deus, liga para fulano de tal lá e tal. Calma aí, qual é o seu nome todo? Luiz Carlos Cardoso
de Souza. Aí o cara, Branco, eu falei, cara, eu tenho que ir para o aeroporto. Tem que ir para o aeroporto. Vambora. Amanhã, tal hora, tem que ir para o aeroporto. Aí fui embora. Aí o cara me pegou, passa aqui no clube para você pegar um negócio. Aí fui lá pegar. Rapaz, quando eu chego lá, ele, olha, muito obrigado, te peço perdão, a gente tá muito grato, porque depois eu já tinha contrato, esse outro, o Casma, me pegou de volta. E eu voltei pro Casma lá. E ainda, eles iam mandar o treinador embora, eu tava com tanta moral que eu falei, não, mano, esse treinador é bom. E eu tô indo embora, mas traz um outro brasileiro pra cá, que é o Anderson. Traz ele pra cá. Aí eles levaram, o Anderson estava lá, jogando num outro time menor, e foi para esse clube. Eu falei, ó, eu acredito que o Anderson pode ser um grande substituto meu aqui, cara. E aí foi. Aí na placa havia escrito Luiz Carlos Cagoso. Falei, comecei a dar risada. Aí ele, eu falei, presidente, você não fez isso não. Você teve com algum brasileiro, alguma pessoa assim que botou de sacanagem? Ele, o quê? Falei, sabe o que é Cagoso? Lá na minha cidade, eu falei, no meu país. E aí eu fui explicando a ele, não, pelo amor de Deus, Branco, espera um pouquinho. Eu falei, esperar como? Daqui a 3 horas tem que estar dentro do avião. Você trouxe a placa do Cagoso? Eu tenho aí a placa. Do Cagoso? Tá aqui até hoje na minha casa, eu tenho essa placa aí, Cagoso de Souza. O cara cagou até na saída. E aí, cara, outra história interessante, que nessa daí, uma vez uma pessoa amiga lá me pediu um dinheiro emprestado e ia me devolver no pagamento. Aí eu depois falei assim, olha, já que você tem facilidade em uísque e tal... Em vez de você me pagar, traz a garrafa. Aí eu chamei esse brasileiro aí que eu indiquei pro time, o Anderson, falei assim, Anderson, vamos rachar esse negócio aí, é caro, mas a gente precisa relaxar também. Vambora. E aí o Anderson morava perto do aeroporto, mais longe. Eu falei, Anderson, você faz o seguinte, fica morando aqui comigo, cara. Nós dois, brasileiros, fala a mesma língua, mesmo porque naquela época não sabia cozinhar nada e Anderson era fera. Beleza. Só que nós combinamos o seguinte, ó, isso daqui vale ouro pra nós, cara. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O dia que eu tomar 2 dedinhos, eu tomo 2 dedinhos. E assim vai. Chego em casa e eu olho, o uísque tá lá. Falei, pô, Anderson mexeu hoje. Aí, no outro dia, eu falei, Anderson mexeu hoje de novo. E ele pensando a mesma coisa. Só que tinha um cara que foi para pintar o apartamento. Anderson, né? Aí chegou um dia, Anderson chegou, Branquela, eu preciso falar com você. Eu falei, o que houve? O cara já tá demais. Eu falei, de que, rapaz? Pô, Branquela, a gente combinou uma coisa. Olha o vidro de uísque, cara. Eu não meti a boca no uísque ainda. Falei, nem eu, cara. Não, então essa porra é falsa, tá evaporando. Aí, no outro dia, nós acordamos, era folga, porque lá no mundo árabe, a sexta nossa aqui é domingo para eles lá, né? E aí, folga nossa na sexta, a gente ia pra praia. Saímos. Só que depois nós esquecemos alguma coisa, não sei se era passaporte, voltamos. Quando a gente volta, encontra o pintor caído com a garrafa aqui, embaixo do braço, ferrado igual uma porca. Aí nós olhamos e falamos, não é possível. Não é possível. Tá explicado, evaporou. Tá explicado o porquê do nosso uísque. Cara, aí nós pegamos, ele ficou com nojo, não queria mais tomar aquele negócio que ele tomava no gargalo mesmo, como se fosse uma pinga barata. A gente faz o quê? Nem dá queixa. Como que a gente vai dar queixa da polícia que o cara roubou a gente? Se é proibido bebida lá no país. E essa é uma das... O pedreiro, então, já teve que pintar tudo de graça, né? Das histórias. Basicamente. Mas antigamente, e hoje também, Elinho, a gente era de um tempo lá, hoje profissionalizou muito mais, cara. E os caras, assim, você não tem noção de que é brasileiro lá, nesse país, o quanto a gente era respeitado. Pra você ter uma ideia, eu cheguei nesse clube dando autógrafo aos jogadores profissionais. Os caras eram meu fã. É porque você tinha ganhado tudo pelo maior time de lá, e na pra época. Você ter uma ideia, eu tenho um amigo que é um irmão, né? Ele veio no Brasil, contratou, inclusive, foi um dos responsáveis por levar Ricardo Bóvio pro mundo árabe também. Mandar um abraço. O Bóvio jogou no mundo árabe também? Jogou. Rapaz, eu sacanei o Bóvio. O Bóvio hoje
trabalha com o Rogerinho Matoso, Sim, que é um Matoso, grande irmão. amigo também, irmão. E eu sacaneio muito, ele sacaneio falando a verdade, né? Chega numa reunião, o Bov tá junto, eu chego, levanto e falo assim: aqui, irmão, você fez gol no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, contra os Galácticos? O cara não. Então tá bom, então você respeita o que esse cara fez. E Bov jogou, acho que foi Málaga. Foi Málaga e Real Madrid. Bov fez gol contra o Real Madrid, Fabrício, nos Galácticos. É. Cara, e eu vou te falar uma coisa. E é uma figuraça, jogou no Santos meu também. amigo, meu irmão. Você pensa num cara que tá assim, rapaz, eu no churrasco, ali no Clube da Bola mesmo, com esse amigo meu árabe, daqui a pouco, do nada, e ele falou: Branco, eu através desse amigo, eu levei 17 jogadores pro mundo árabe. Só daqui de Campos foi Magal, Wellington Jacaré, Edu, irmão de Odivan, Pimpolho, Alexandre, Renato, e outros. O Bóvio. O Bóvio, mas o Bóvio foi depois que eu parei. Então eu tava querendo ganhar uma pratinha também. É lógico. Entendeu? Antes era como jogador e a moral minha era tão grande, Fernando Cruz, a moral minha era tão grande lá, que o cara, era simples de eu empregar. O cara falava assim comigo: Branco, tem um jogador bom igual a você lá, não? Pô, pra trazer. Eu falei: cara, tem um moleque lá que eu sou fã do moleque, cara. Sou fã. Eu tento imitar o moleque. Os caras vinham na hora e bum, contratava. Fernando Cruz, ele foi contratado no antigo Boisebu, a gente sentado. E esse amigo meu lá, né, que ele jogou comigo, eu pus na cabeça dele. Falei: cara, um monte de Viram um empresário. Cara, fica aqui, mas eu não sei como é que faz, bro. Daqui a pouco ele estava aqui no Brasil, estava dentro do Flamengo e tal. E eu falei: filha da mãe, veio no Brasil, primeira vez comigo, vem aqui, não me dá nem bom dia. E aí o Fernando Cruz, ele contratou o Fernando Cruz no Boisebu. A gente estava sentado lá no antigo Boisebu, sentado, o Fernando Cruz passou. Eu falei: ó, aquele negão lá é fera. Mas eu não recomendo, não. Lá não tem bebida, esse negão não vai aguentar, não. E é doido. Falei: é doido de pedra, é meu amigo. É craque. É craque, bro. Eu vou levar. Eu falei: rapaz, eu falei: negão, o negão foi um dos maiores orgulhos meu lá no Fez mundo, sucesso lá. no mundo árabe. Amado por todos. Branco, quando que virou a chavezinha e falou assim: eu vou ser técnico, ou eu vou, que foi o caminho que você trilhou depois, eu vou ensinar pra garotada aquilo que um dia ensinaram pra mim? Quando que foi a ideia de ter a escolinha? E, pô, eu vejo o prazer que você tem. Isso aí eu falo agora não como amigo, falo como pai. O prazer que você tem para dar aula àquelas crianças. E, poxa, você não tem noção, vocês estão acompanhando o podcast, quando tem torneio que o Clube da Bola joga, os pais se matam e Branco parece que ele tá treinando uns garotos de 25 anos, aqueles meninos de 5, de 7, de 9. Ele dá esporro quando tem que dar esporro, ele briga quando tem que brigar, ele elogia quando tem que elogiar. E, pô, quando você viu que você tinha o dom também para ensinar as crianças? Quando que você viu isso? Porque se você acha que não tem, eu já tô te falando que você tem muito, tá? Cara, se eu te falar também, rapaz, na minha vida tudo não vou te dizer que é mera coincidência, né? Mas tem sempre uma historiazinha, a coincidência de ter coisas marcantes. A princípio, quando você está nessa transição, parar de jogar bola para uma outra situação que você não sabe nem o que vai ser da vida, a primeira coisa que me passou a cabeça é construir um campo e viver só do aluguel. E aí o que aconteceu? Não conhecia ali a área que era do Clube da Bola, e eu vou te falar, iniciei a escolinha por medo das crianças. Tô ali, pedreiro trabalhando, serralheiro e pau na obra lá e tal. Daqui a pouco chega uns 6 molequezinhos, todo descalço, estilo eu lá em Guarulhos, da época que era. Cheio de malandragem, qual é, tio? E aí? Eu falei: qual é, meu? Beleza? Aí, isso vai ser o que aí? Aí tem sempre umzinho que fica lá atrás, meio metido a sabidão, perigosinho, chefão.
Qual é? Veio contigo, qual é a parada aí, meu? A molecada com 8, 9, 10, 11 anos. Aí, se você, eu falei, você é um campo de futebol, qual é? Vai dar pra nós jogar aí? Falei, claro, rapaz. Claro. Vocês jogam bola? Eu sou bom pra caramba, eu sou no céu. Eu falei, eu vou ver. Quando eu fizer o campo aqui, Eu vou saber. Tio! Eu falei, aí eu fui contar minha história, sou eu jogar, eu vou fazer um time aqui pra vocês. Você vai dar aula pra nós, mas tem que pagar quanto? Eu falei, vocês da rua aqui não vão pagar não. E comecei assim, ganhava tudo com essa geração, tudo. Aqueles troféus que você chega lá e vê no Clube da Bola, a maioria você tinha que ver aquela alegria. Você me Isso foi em que ano? Isso, em 2005, quando eu abri o Clube da Bola. Se você Olha me só, perguntar... a gente tem 18 anos. É o maior orgulho que eu tenho, assim, principalmente dessas crianças, porque eu vi, assim, pô, família maravilhosa e tal, mas viviam muito tempo na rua, poderia ter desviado para qualquer outra situação, não pela família, porque os familiares dele, tudo maravilhoso, sabe? E assim, cara, você via a alegria, e o Clube da Bola sempre foi aquilo, eu acho que você hoje está tendo um prazer, né? Hoje não, tem quantos anos já? Já tem 3 anos já. De estar ali, e eu falo para todo mundo, o professor pode ser ruim, mas o ambiente é maravilhoso, os pais ali são maravilhosos, eu tenho um prazer assim, digo para todos, ó, meu, pode soltar teu filho aqui, agir tua vida e vai estar intacto aqui. Então, assim, a gente sente muito orgulho. E é aquilo que você falou, você tem dom. Cara, eu reconheço que talvez a experiência da gente ter começado bem lá atrás, hoje eu domino bem. Hoje a gente já conhece todas as artimanhas, a gente lidar ali... Mas são 18 anos já, né? Verdade. E são 18 anos. E a gente tem a facilidade porque a gente já pegou vários tipos de criança. Eu vou te passar uma situação aqui, cara, contar uma situação aqui, que também é um dos maiores orgulhos. A gente recebeu lá no nosso clube um menino de um acolhimento. Isso era a ordem da doutora... Da promotora? Da promotora. Acho que Nick. A Nick. Isso. Promotora Nick, da Infância e Juventude. E aí estava tendo dificuldade, chegou lá, eu aceitei a criança. Aceitei não, com o maior prazer, lógico, eu ia abrir as portas. E o menino, uma coisa mais linda do mundo, mas pensa naquele menino... Levado. Colocava fila, o menino chutava. Eu comecei a perder, os pais começaram a reclamar da criança. Só que eu falei, cara, vocês não sabem a história da criança. Você não sabe a história da criança. Aí o cara, não, porque eu boto meu filho aqui, mas meu filho não é para apanhar. O menino era daquela que estava... Ele estava revoltado, porque ele gostava, ele fazia luta. Ele já descia do transporte, batendo na educadora, na instrutora, educadora. E eu falava, aqui não. E o menino, aquela resistência, ele chorava. Hoje é o maior orgulho meu. Ele até sumiu agora um pouquinho. Esse menino morava no acolhimento. Quando eu contei aos 2 pais que mais implicância tinha com o menino, esses pais deram tênis, compraram uniforme para o menino. O menino, hoje, eu tive a grata surpresa, porque um colega chegou para mim, até faleceu ano passado, falou assim, olha, eu tenho um sobrinho que eu quero levar lá. A minha irmã adotou uma criança e eu queria ver quanto você faz para mim. Eu falei, leva lá. É adotado? Quando eu chego, era um menino. Eu falei, pô, isso é da casa. Eu falei, isso daqui, nada, ele é eternamente aqui. Só que esse tio dele até faleceu porque ele tinha problema lá, tinha perdido uma perna, enfim. Ou seja, o menino foi até adotado depois. Foi adotado por um casal novinho, maravilhoso, os pais deles. Um menino, uma educação. E ele hoje, se eu não me engano, 11 anos, está indo para 11 anos, da idade do Rodrigo Caio, meu querido Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é o apelido que Branco botou pro meu filho mais velho, Pietro. Pietro. Que é zagueiro, e Lorenzo, que é atacante. Duas ferinhas que tem educação maravilhosa. Então, e aí, cara, esse menino foi assim,
talvez um ganho para nós também. E ele hoje está sempre ali, quando ele estava lá, ele era por incrível que pareça. Me ajudava a educar as crianças. Ei, não faz isso com o tio não gosta disso, o tio vai brigar com você, tio Branco, olha só, fulano tá fazendo vivenciou, isso. né? Então, assim, muito legal, a gente sente muito orgulho quando a gente consegue ajudar de uma maneira. Além do ambiente ser bem familiar, o ambiente é legal, você tem o dom sim, você consegue estar ensinando as crianças, não só a questão do futebol, porque a gente passa muito por isso. Às vezes é futebol, mas às vezes aquele garoto não vai ter o dom pro futebol, mas de certa maneira um ensinamento como cidadão, você querendo ou não, como um professor, igual o professor da sala de aula, ali é um outro professor, já ensina. Branco, a gente vai... Eu queria estar encerrando esse nosso bate-papo, passa rápido. Queria só te falar, casado, não preciso falar com quem, que eu conheço muito a peça, não só ela e a mãe, minha querida amiga Laila e Dona Vera. Quantos filhos e aonde os filhos estão jogando? Como é que fala aquele filho de peixe, peixinho é? Conta pra gente aí. Então, eu fui casado, né, com a mãe da minha filha. Tenho uma filha, a Rayane. Quantos anos? Que vai fazer 32 anos. Mora em Rio das Ostras, lá com a mãe. É um xodó aí, graças a Deus. Dá super bem com os outros 2 irmãos. Que bom, que é do casamento com a Laila, né? Eu tenho o João Vitor, que vai fazer 21 anos. O João Vitor saiu com 10 anos de Campos, foi para o Internacional. Esse eu acompanhei um pouco mais. Ele ficou lá até os 19 e agora veio para o Vasco. E aí agora está nessa transição de sub-20 para o profissional, está treinando, buscando... A gente perdoa ele. Jogar no Vasco, a gente perdoa ele. Buscando o espaço dele lá, né? E agora, há 3 meses atrás, mais ou menos 3 meses, o Pietro, que é o mais novo, fez 14 em dezembro. A gente até fala que eu tentei segurar, falei com a mãe, com a Laila, se esse menino nascer antes da virada do ano, eu vou te matar, segura. Só que me pegou na covardia, uma amiga me pediu para ir em São Paulo com ela, ajudar ela lá, porque eu andava melhor lá em São Paulo, porque ela precisava comprar umas muambas. Fui com ela lá, de repente o telefone toca, lá ela um trabalho de parto, e aí nasceu, não sabia se eu chorava, não sabia se eu estava chorando de emoção, ou que eu estava puto, que eu imaginei, porque a gente sabia do calendário do futebol como é que era, né? E assim, querendo ou não, ele é prejudicado, porque você imagina, uma criança que nasce em dezembro, ela é obrigada, o Pietro, por exemplo, ele hoje está jogando no sub-15. Um menino, são poucas pessoas que percebem isso, que não é do esporte. Um menino que tem 15 anos, que faz aniversário em janeiro. Em janeiro, você imagina, esse menino, quando o Pietro nasceu em 21, esse menino já está andando, já está falando. Entendeu? Então, praticamente um ano na desvantagem. Mas é um menino talentoso, é um menino muito habilidoso, é um menino que quer... Tá jogando também. Ele tá lá no Cruzeiro de Belo Horizonte, né? Foi para lá há 3 meses, foi numa competição. Inclusive, a tendência maior era para ir para o Atlético, porque tinha sido observado em 2 competições diferentes por 2 observadores do Atlético, diferentes também, né? E só que numa dessa que ele estava... numa competição, ele jogou contra o Atlético e os observadores do Cruzeiro não estavam lá e ele já foi contratado. E hoje faz parte lá da base do Cruzeiro, a gente está muito orgulhoso também. E é isso aí, cara. A gente vai passando aí as experiências, a gente já chora junto, fica alegre junto, mas é isso daí. E deixar bem claro aqui, né, cara, que... o futebol, pra mim, sempre foi tudo. Você torce pra qual time? Para aí, pode pular essa parte? Não, vamos encerrar com isso. Você torce pra qual time? Fala aí, Bruno. Cara, eu, infelizmente, o único time, eu tô tão danado pro meu time, o único time que conseguiu perder pro Flamengo agora, cara. Nessa fase que nós estamos. Você é botafoguense? Pelo amor de Deus. É, botafoguense? Podia perder pra todo mundo. Ninguém tá perdendo pro Flamengo, pro seu Flamengo. Aí o Botafogo vai lá e me perde. O Flamengo esse ano, a gente tá gravando, o podcast ele é gravado, a gente tá gravando e o Flamengo perdeu ontem pro Vasco, né?
O podcast foi gravado, está sendo gravado hoje, e o podcast vai ao ar dia 23. O Flamengo perdeu pro Vasco. Não sou vidente, hein? O Flamengo é campeão brasileiro desse ano e campeão da Libertadores esse ano. Escutem, só isso. Sempre que o Flamengo começa cheio de problema, o Flamengo toma vergonha na cara, melhor. Foi assim com o Jorge Jesus, o povo não se lembra. Mas o Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, o Jorge Jesus estreou eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense dentro do Maracanã e tomou uma coça do Bahia, acho que 3 ou 4-0 lá em Salvador. Eu só tô torcendo para mudar esse técnico, mas fora disso a gente vai levando. Mas Botafogo é um time que todo mundo gosta. É um time Minha querido. família é botafoguense. É um time, eu gosto de Botafogo. É um time querido, né? O pessoal tem até pena de bater. Tem até pena de bater no Botafogo. Irmão, obrigado pelo bate-papo. Como eu te falei, era algo totalmente descontraído. Bom para que as pessoas conheçam atletas de Campos que levaram o nome de Campos, que levaram o nome do nosso país em lugares onde as pessoas nem imaginam. Pode ter certeza que a maioria das pessoas nem imaginam que o Branco, ou aquele professor do Clube da Bola, jogou tanta bola, não só no americano, mas em outras equipes, que é um cara reconhecido. Quando vai no Kuwait lá, todo mundo sabe quem é o Branco, tudo que ele já conquistou lá. Parabéns, Papai do Céu te abençoe, que você continue com saúde, dando aula pro Pietro, pro Lorenzo, pro Bento, pro João, pro Manel, para todo mundo, e que você continue essa pessoa querida com tanto carinho com as joias das pessoas, né? Porque na verdade, qual é a maior joia qual toda mãe e pai tem? São nossos filhos, então que você continue com esse carinho. Obrigado pela oportunidade da gente estar conhecendo um pouquinho mais da sua história. Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês, um prazer sempre estar falando do esporte em geral. Futebol é a minha praia, eu sempre falei que nunca militei no basquete, em outras coisas. Inclusive já recebi convite para ser treinador, para dar aula de futsal. Eu gosto de estar sempre no negócio que eu me sinto confortável, confiante e que eu estudei, que eu vivenciei e estou sempre buscando melhoras, né? Eu torço muito, o Elin, vou aproveitar aqui essa oportunidade, eu torço muito que esse futebol aqui campista, né, que a gente possa, eu não sei de que forma, Reerguer. a gente consiga A palavra é reerguer esse futebol aqui. Eu não sei qual é o mecanismo que a gente tem que usar, mas, cara, hoje eu não consigo entender. Nos tempos mais difíceis, a gente fabricava bastante jogadores. E hoje a gente está assim, que tenha mais campos. Hoje eu tenho um campo sintético, um campo privado, né? Onde as pessoas pagam para estar ali. Mas nós acabamos, você anda nas ruas aí, você não vê mais campo de futebol. Você não vê aquele futebol de rua. Hoje, poucas pessoas sabem que um clube como o Palmeiras, que é uma das melhores bases, é o que está ganhando tudo. Uma vez por semana, todas as categorias têm que treinar no terrão. Todas as categorias. Está no cronograma deles lá. Então, por quê? Eles entendem que tem que ter esse futebol moleque, essa coisa que sai da rua. Da rua, da criança. Entendeu? Então, assim, cara, hoje, assim, eu não sei que tenha projetos, que tenha projetos esportivos realmente de verdade, cara. Incentivo de verdade. De verdade. Eu trabalhei na África do Sul, um projeto que começou com 5.000 crianças, só que eram 5 esportes divididos, e isso numa cidade menor que Campos. E a meta era atingir 29.000. Quando eu saí de lá, já estava em 13.000. E depois o projeto foi tocando, eu não sei quanto que tá. Entendeu? Então, assim, cara, que as pessoas incentivem mais. E eu acho que o bom começo é botar todo mundo que entende sentado numa mesa e, de fato, pessoas que já vivenciaram, como o seu caso, como outros atletas de Campos que já fizeram. Muita coisa boa aqui tem muita coisa boa aqui na nossa cidade. E, enfim, cara, então eu acho que esse americano, Goitacás, Rio Branco, Campos, cara, eu acho que valorizar os times de Campos, que aí eles vão valorizar. A gente não tem que sorrir que eles estão tantos anos na divisão tal. Cara, é inadmissível você olhar para um lado aqui.
ver equipes de porte menor, equipes Com muito mais estrutura. novata indo embora, de vento em popa aparecendo aí, e a gente não fazer um trabalho como tem que ser feito. Mas eu agradeço, amigo, muito obrigado por esse carinho aí, tá? Pela oportunidade, que Papai do Céu abençoe você, na tua vida, os meus craques e esse programa maravilhoso. Valeu, gente. Um abraço. Esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim, com o meu querido Branco, e que a gente cada vez mais valorize o esporte, porque esporte é vida, esporte é educação, esporte é entretenimento. Um abraço.